Boa tarde, pessoal. Eu não vou falar muito hoje, não, porque não é todo dia que a gente recebe o primeiro campeão mundial de Fórmula 1 do Brasil. Na verdade, eu quero começar falando o seguinte: ele não foi apenas o primeiro campeão de todos nós, ele foi meu primeiro herói de carne e osso. Eu nasci em Opa, 64, em São Paulo, assim como ele, e eu tive várias sortes na vida, né? Nascer em 64 fez com que eu tivesse 8 tenros aninhos em 72. E com 8 anos de idade, a gente tem consciência suficiente para entender a grandeza de um feito, como o de ser o primeiro campeão brasileiro de Fórmula 1, mas a gente também vive ainda naquele universo em que a gente, às vezes, confunde heróis de carne e osso com heróis de capa e espada. E eu passei uma boa parte da minha infância tendo essa dificuldade de acreditar que Emerson Fittipaldi era de carne e osso. E quis a vida me apresentar para essa figura absolutamente espetacular, icônica, que merece todo o nosso respeito, e vocês, ao final da live, vão entender por quê. Campeão, boa tarde. boa tarde, Panda. Boa tarde, os amigos que estão no live. Eu estou muito feliz de estar com você aqui hoje. Eu acho que é sempre bom falar da aviação e de corrida, que é o mundo que a gente gosta. É o mundo da velocidade, né, Emerson? O mundo da velocidade, Panda. Muito bacana estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer. Então vamos lá, tem tanta coisa para te perguntar, tanta coisa para saber. Enfim, eu vou começar com as nossas origens, que tem uma coisa em comum. O jornalismo, que foi a profissão do seu pai, do barão, de Wilson Fittipaldi, e do meu pai, Joemir Betti. Outra coisa em comum, eles partiram para aquele plano mais elevado com algumas semanas, alguns meses de diferença. Meu pai foi em novembro de 2012 e teu pai foi em março de 2013, não é? Foi, exatamente. Então, o barão também foi um pioneiro para mim. Eu, quando criança, lembro da emoção que ele não conseguia esconder, na verdade, ao narrar as corridas. Fala um pouquinho do teu pai e da influência dele no início da tua carreira. Olha, eu acho que a influência do meu pai foi determinante, porque quando eu tinha 5 anos de idade, ele transmitia as corridas, me levou a Interlagos, eu vi passar um carro de corrida e pensei, nossa, um dia eu quero ser um piloto de carro, eu quero competir. E foi a primeira que eu lembro com 5 anos de idade. E logo em seguida teve uma corrida que minha mãe participou 24 horas de Interlagos, pilotando uma Mercedes, e que foi assim, o lançamento da Mercedes no Brasil, dos carros Tá. Mercedes, logo depois da Segunda Guerra Mundial. E também me marcou muito minha mãe correndo, meu pai também, e ela com uma amiga, era uma dupla feminina, né? Umas 24 horas, e ela chegou na frente do meu pai, então a gozação em casa. Dona Jússi está viva ainda? Não, ela já foi, Ah, ela foi antes do meu pai, uns 3 anos puxa antes do meu vida, pai. não sabia. É, Tá, meus sentimentos. Mas ela é de origem polonesa, né? obrigado. De polonesa russa, meu avô Polonesa era russa. russo. Tá. E seu pai é de família italiana, de que região da Itália? De Potenza, bem do sul Tá. da Itália. E E vocês, de que região? por parte de mãe, são 4 áreas distintas da Itália, mas a gente tinha um nono que era calabrês e outro que era salernitano, perto de Nápoles. Aí tem a turma mais metidinha que é lá do norte, que é de Lucca e Bolonha. Mas a parte mais divertida é lá do sul, né? Os calabreses, sangue quente e tal. E, Sardo também. esses são quentes. Mas enfim, aí teu pai foi um líder e um pioneiro em vários campos, né? Ele foi provavelmente o primeiro jornalista a se dedicar seriamente para o automobilismo na imprensa brasileira, não foi? Foi, ele na época já tinha, nos anos 50, logo que chegou a televisão no Brasil, tinha um programa de automobilismo, e que a vida dele era em relação à competição, automobilismo, carro. Tá. E seu pai também foi muito famoso, né? Ele de Opa, uma certa maneira foi pioneiro também na área pioneiro dele, que também. era jornalismo
de economia, que era uma coisa que não era uma especialidade que não era muito comum e, sobretudo, não era muito simpática, porque todo mundo escrevia mais difícil. Ele foi o primeiro a escrever, ou tentar escrever mais fácil e traduzir um termo que ele cunhou, que ele criou, chamado economês, né, que era aquela língua meio complicada, né, de quem falava de economia. Mas ele também começou como jornalista esportivo, ele escrevia sobre futebol, ele era louco por esportes, pelo Palmeiras. Eu acho que você é corintiano, não é? Eu sou corintiano, Tá o bom, único da família. O o único resto é da todo família. palmeirense. Tudo palmeirense. O Wilson Minha, também tem irmão? o meu irmão não tem nenhum time assim que ele escolheu, mas a minha mulher, toda a família dos Rossana. Fanuques, a Rossana, toda a família Fanuque, que são de Luca, eles Ok. são de Luca, eles são todos palmeirenses. Tá Só bom. eu e o Emo Júnior, meu filho, que também é corintiano. Mas eu prometo que não vou mais falar de futebol, e sobretudo não vou falar mais de Palmeiras e Corinthians, sobretudo nessa semana aqui. Bom, mas aí com 5 tenros aninhos, não sei se todo mundo sabia, mas a dona Josi também era corredora, né? Acho que é muita adrenalina para um DNA só, né? Pai e mãe corredores, não podia sair muito diferente. Você e teu irmão mais velho, Wilson, foram para as corridas muito cedo, né? Fomos. O Wilson começou a correr de kart, logo que o kart foi lançado no Brasil, e aí logo em seguida ele começou a correr de automóvel, e 3 anos depois, ele é 3 anos mais velho, eu comecei a correr depois dele. Então eu fui Tá. mecânico de kart dele, do Moco, do José Carlos Patti. Quando eles corriam de kart, eu era mecânico deles. Que espetáculo. E comecei a correr de moto com 14, porque naquela época, Panda, só com 17 você podia correr de kart. Então, Aham. eu comecei a correr de moto e de barco também, de tamanquinho hidroplano, lá no Sim. Yacht Clube Paulista, que tinha umas corridas também muito legal. Então, fim de semana eu corria de moto, outro de barco, e o nosso assim, experiência, aventura, corrida de barco, durou 2 anos até o Wilson ter um acidente O muito acidente. feio, e aí nós paramos de correr de barco. Barco é um Eu risco lembro que maior do que carro. esse acidente foi definidor para vocês. Vocês prometeram que nunca mais iam competir sobre água, né? Isso. Tá. Bom, mas enfim, que bom, né? Porque o mundo começou a ganhar aí, o Brasil particularmente, um campeão espetacular, né? Porque eu sempre adorei teu estilo. Eu achei Imagina, que você era obrigado. um cara. Você, como corredor, tem um equilíbrio perfeito de sangue e razão, Obrigado. assim, que é uma coisa rara de encontrar, né? Mas, enfim, aí Obrigado, a, obrigado. tua, a tua ascensão foi muito meteórica, né? Nós estamos falando aí do que, de 66, 67? Eu comecei a correr aqui no Brasil, no Brasil em 66, 65, e aí em 69 eu fui para a Europa, para a E em Inglaterra. 70 estava entrando na Fórmula 1 como terceiro piloto, Isso, na Lotus. da Gold Leaf Team Lotus, que ainda era vermelhinho e dourado. É isso mesmo. E Com aí, como é Colin que foi? Chapman. Poxa vida, como é que foi para um cara lá do Brasil entrar no meio desse círculo fechadíssimo de feras anglo-saxônicas, enfim, europeias? Como é que você foi recebido como índio sul-americano, assim, a princípio? Olha, é gozada a história, né, Panda? Falando bem rápido, quem me ajudou quando eu fui para a Inglaterra foi um amigo meu que era fornecedor nosso de fibra de vidro aí no Brasil, a Glaspak fazia toda a parte de fibra de vidro do Fórmula V, do Fit Porsche, do kart da Mini, que a gente fabricava, e o Jerry Cunningham, um dos sócios da Glaspak, que era assim um amigo meu até hoje, ele mora hoje em Portugal, me recebeu na Inglaterra e me levou para Snetterton. E o Jerry já Tá. tinha corrido lá no Jim Uhum. Russell Racing Driver School. E quando eu cheguei em Snetterton, domingo de manhã, né, isso foi em fevereiro de 1969, e eu vi aquele warm-up, um frio, tantas categorias. Aí eu falei, nossa, o que é isso? Né? Tinha todas as categorias, era um club event na Inglaterra,
Mas, com assim, tinha Fórmula Ford, Fórmula 3, Fórmula Livre, Turismo, Mini Cooper, tudo quanto é tipo de carro, eu fiquei louco. Aqueles motores funcionando, eu falei, nossa, isso aqui é meu mundo, né? Aham. E foi o primeiro contato que eu tive fora do Brasil com o automobilismo. Uau. E aí, na segunda-feira, nós fomos visitar o Frank Williams, que ele tinha uma marca muito boa de Fórmula Ford, chamava Titan, e ele não tinha um carro disponível. Ele falou, vai demorar 3 meses para receber um carro. E quando eu mostrei um álbum de fotografia minha, ele olhou para o Jerry, eu falava muito pouco inglês, ele olhou para o Jerry e falou, but there is race in Brazil? Ele não sabia que tinha corrida no Brasil. Aí, aí eu, no dia seguinte, fui para Merlin, que era outra fábrica de Fórmula Ford, e por coincidência tinha no display ali na entrada, no lobby da Merlin, tinha o Fórmula Ford amarelo, a cor brasileira, e o cliente que tinha dado down payment não foi buscar o carro. Aí o dono da Merlin falou, você pode levar esse, levamos na hora. Tá, E uau. e foi assim que eu comecei na Inglaterra. E esse carro passou a chamar o Merlin, porque eu ganhei umas corridas com ele. Depois o Colin Vanderbilt ganhou 2 campeonatos com ele. E aí ele vendeu o carro para o Jody Scheckter. O Jody Scheckter também ganhou, 3 anos depois, com o mesmo carro. Com o mesmo carro. E eles apelidaram de Magic Merlin. Pois é, E trocadilho. aí depois de 3 meses que eu estava no Fórmula Ford, veio o Jim Ross e falou, olha, eu estou montando uma equipe de Fórmula 3 e eu gostaria que você participasse com a gente. Na hora eu falei, está fechado. Aí de Fórmula Ford fui para Fórmula 3, que era uma Lotus, porque Snetterton é assim, é o quintal da Lotus. A Lotus é do lado da fábrica. Tá, ok. E aí eu comecei com Fórmula 3, andei muito bem já no começo com a Fórmula 3, ganhei o campeonato inglês, que foi mais ou menos na metade do campeonato, e o Colin Chapman em outubro me chamou, já Aham. em 69. Falou, mas eu queria que você guiasse. Eu tremia a minha perna quando vi o Colin Chapman, que era um engenheiro aeronáutico, Uhum. né? Ele trouxe toda a tecnologia de aeronáutica, ele trouxe para a Fórmula 1, para quem não sabe, monocoque, aí é o efeito asa, ele que fez, o ground effect foi o primeiro carro, e a minha perna tremia quando eu vi o Colin Chapman na minha frente, falei, nossa, eu estou na frente do Colin Chapman, e ele falou, quero que você comece a temporada de 70 já com a gente como terceiro piloto da Lotus. Eu falei, olha, Mr. Chapman, ele falou, não, me chama de Colin. Eu falei, Colin, I'm not prepared. É difícil às vezes dizer não na vida, foi difícil. Eu falei, será que ele vai me pegar depois? Aí eu falei, eu quero fazer Fórmula 2 meia temporada, em julho eu entro de Fórmula 1, me dá minha temporada de Fórmula 2. Aí ele falou, ok, eu te espero até julho, em julho você estreia no Grande Prêmio da Inglaterra. Então foi assim o primeiro acordo com o Colin Chapman, que na época era assim, o Colin Chapman foi um gênio da Fórmula 1. Sim. Foi, foi um mentor para mim, eu aprendi muitos 4 anos com ele, uma pessoa muito especial, muita gente achava que ele era muito frio, não, ele era muito técnico, mas ele se ligava muito aos pilotos, ele perdeu vários pilotos, Sim. então ele tinha esse medo, né, de perder outro piloto. Ele era uma pessoa assim espetacular, me ensinou muito. Eu sou muito amigo até hoje do Clive Chapman, que tem a Lotus Classic, que Uhum. tem todos os carros de coleção, os carros que eu corri. Então, eu contei uma Espetáculo. história longa em poucos minutos. Não, eu sei, é porque a gente vai ter Mas que cobrir um longo território aqui. Mas o Colin, ele era assim, eu já tinha lido sobre isso, que ele era um cara respeitado, mas algo temido, talvez por essa frieza dele. Você está me dizendo, você está mostrando uma outra faceta. Ele, ainda que não fosse, pelo que você disse, uma figura de personalidade expansiva, você sentia nele um ar de respeito, de ser um paizão, um cara que sabia extrair o melhor das pessoas? muito, muito. Ele era muito especial. Ele, ele depois, no fim de 72, quando ganhou o Mundial, ele um dia veio para mim e falou assim, Emerson, eu não quero ficar mais tão perto de você que eu tenho medo de te perder também. Porque foi Jim Clark e Jochen Rindt, e aí eu seria o próximo piloto
que ele tinha medo de perder. Sim. Então, ele não mostrava, mas ele era muito ligado aos pilotos e entendia, porque naquela época, como não tinha ainda toda a telemetria, toda a informática que tem hoje em dia, todo o sistema, né, de E informação, né, acompanhamento e avaliação, né, de performance. Né? que hoje é fantástico. Então, naquela época, era muito o que o piloto sentia, falava para o chefe da equipe ou para o engenheiro, e o Colin era os dois, né? Ele era o dono da equipe, o engenheiro-chefe, e então o Colin tinha assim uma intuição, um instinto para acertar carro. Ele Tá. escutava no jantar e acertava o carro, e realmente os 4 anos com a Lotus aprendi muito com o Colin Chapman, muito, muito. E, enfim, na verdade, a sua oportunidade de ouro surgiu da tragédia com o Jochen Rindt, né? Foi em Monza, ia ser meu 4º grande prêmio, foi assim uma tragédia, a primeira vez que eu convivi numa época difícil da Fórmula 1 com a realidade que era, né? E mexeu muito comigo, mexeu muito com a família, mas quando naquela época o piloto entrava no paddock, você tinha que esquecer do risco, dar 110% da sua performance, guiar na pista a 110%, usar o carro 110%, e não podia pensar no risco que estava lá, que existia o tempo todo, e que, graças a Deus, hoje, depois de tanto trabalho, Joe Bonnier, Jack Stewart conseguiu melhorar tanto a segurança. Hoje é muito mais seguro, os carros, as pistas, equipamento do piloto, rescue team, tudo é tudo mais seguro do que naquela época. Não, naquela época, comparado a hoje, o nível de segurança era primário, né? Eu acho que era um pouquinho você entrar na corrida não acreditando que você pudesse ficar imune a acidentes, mas torcendo para que nenhum acontecesse com você. Porque como na aviação, né, por um bom período, acidentes eram inevitáveis, né? Você sabia que eles iam ocorrer, você só torcia para que não acontecesse consigo, né? Quem foi a figura? Quando você entrou na Fórmula 1, quem que eram os teus... É normal a gente, quando a gente é novo num ramo de atuação, é normal a gente se espelhar naqueles ídolos que vieram antes da gente. Quem que foi teu primeiro ídolo nas corridas ou na Fórmula 1? Sem dúvida, no Brasil, Chico Landi, né, eu chamava seu Chico, que era muito amigo do meu pai, e o Claro. Fangio, né? E mais Juan Manuel, Juan Manuel Fangio, né? Que na verdade, o também, primeiro sul-americano pentacampeão mundial, né? e ele era espetacular. Então eu me Conheceu espelhava ele? muito nele, conheci, tive muitos jantares com ele, eu ficava ouvindo as histórias dele. Então ele me contou umas histórias incríveis e ele tirou a minha superstição que eu tinha com o piloto. Uau, conta essa história. Nós estávamos no jantar em Genebra. Ele olhou para mim e falou: Emerson, você é supersticioso, né? Todo piloto é. Eu falei: sou. Aí ele falou: vou te contar uma história que você vai perder a superstição. Você nunca mais vai te ajudar a não ter mais superstição. Aí ele era um pouco mais velho que o meu pai, né? E para mim é um senhor. Eu vim daquela história. Eu tinha 23, 24 anos. E foi incrível a história que ele contou, que no Grande Prêmio da Suíça, em Bern, pista de paralelepípedo, pista de rua, capital da Suíça. Ele estava com a Mercedes em 1954, 55. E ele e o Stilling Moss, dupla. Oi. Opa, caiu aqui a ligação. Saiu do ar? Saiu, voltou. Tá. Você parou no Stirling Moss. O Stirling Moss, depois do jantar, sábado à noite, classificou em quarto. Aí ele falou: vou dar uma volta na pista. Ele tinha uma 300 SL, aquela Mercedes Goldwing, a famosa Goldwing, com a mulher dele. Ele foi passear na pista. Na reta principal, passa um gato preto, ele mata o gato preto. Aonde ele vai correr no dia seguinte do Grande Prêmio da Suíça. Ele falou: Emerson, dormi a noite inteira, abro a cortina de manhã, está chovendo, pista de paralelepípedo na chuva. Ele foi para o paddock,
ele falava, não conseguia nem cumprimentar ninguém. Ele falou, hoje é o dia do Fangio, o Fangio vai morrer hoje. Porque não dá para nós, né, que somos latinos, o gato preto passando na frente já diz que é azar. Agora, matando um gato preto na pista que você vai correr, na véspera do Grande Prêmio. Não. Aí ele disse que ele estava travado, todo mundo cumprimentando, ele não falava, não queria falar com ninguém, largou a corrida, na segunda, terceira volta ele esqueceu e ganhou o Grande Prêmio da Suíça. Aí eu falei para o Fangio, Fangio, quando eu ver um gato preto, eu vou querer matar agora. Vou atropelar, Vou porque daí eu ganho. atropelar e vou matar. E fez eu perder a superstição, essa história. Que incrível essa história. E ele, sim, os pilotos daquela geração são os raízes mesmo, né? Porque aquilo era uma loucura, era ou não era? Aquele nível de segurança era... O Fangio começou a correr no fim dos anos 30, que nem o seu Chico Landi, né? Uhum. E eu experimentei em Hockenheim uma Mercedes 1938, que tinha 700 cavalos e 700 quilos. 1 quilo por cavalo em 1938. E top speed 320 dava de final. Nossa. Uma roda de 4 polegadas no chão, freio a tambor. Nossa. E eu dei 5 voltas em Hockenheim antes do Grande Prêmio da Alemanha, 2 horas do Grande Prêmio da Alemanha, acho que foi em 1998, por aí. O carro era do Museu da Mercedes. Sim. Estava o Bernie Ecclestone, estava até o Phil Collins junto lá, fazendo uma promoção da corrida. Tá? Eu saí 5 voltas, saí inteiro encharcado do carro, porque guiar aquele carro, 1 quilo por cavalo, 1900, eles eram os grandes pilotos que arriscavam a vida sem cinto de segurança, me segurando no volante, volante enorme, com os 2 pés bem abertos, me segurando no carro para não cair fora do carro. Meu Deus do céu. Em terceira, quarta, arrastava a roda o carro, lá dentro do estádio, em Hockenheim. Tá. E aí eu falei para o Bernie, quando um piloto moderno reclamar do carro, manda a Mercedes tirar esse carro do museu para ele dar 4, 5 voltas, para ele ficar contente. Ficar calminho, né? Ficar calminha. Enfim, uma coisa que também acho que é um pouquinho conhecida na Fórmula 1 é a relação... vamos chamar assim, vai tentar ser elegante, a relação angulosa que o comendador Enzo Ferrari tinha com seus pilotos. Você deve ter tido alguns amigos pilotos que foram amigos e concorrentes, né, que foram pilotos da Ferrari e devem ter trabalhado, conhecido muito bem o comendador. É verdade isso? Ele tinha essa relação quase que de exploração do talento dos pilotos e fazia os pilotos concorrerem entre si? Eu acho que, eu não sei, eu sei que ele às vezes era muito duro com o piloto, mas ele é uma pessoa muito direta, e quando eu conheci, a primeira vez que ele me convidou para guiar a Ferrari, não dava, porque eu estava com um contrato com o Colin. É um assunto interessante, uma história muito legal para nós brasileiros. Eu fui almoçar com ele lá, primeira vez que eu vi ele de perto, e que ele veio me cumprimentar, ele falou: Fittipaldi, como está Kiko Landi? Kiko Landi. E aí eu falei: não, ele está bem, está lá, estava administrando o Autódromo de Interlagos na época, estava envolvido. Aí eu cheguei no Brasil e liguei para o seu Chico, né? Falei: seu Chico, primeira coisa que o comendador Ferrari falou: como está Kiko Landi? Porque pouca gente no Brasil sabe que em 1948, o Grande Prêmio de Bari, primeira vitória da Ferrari foi com o seu Chico. Eu não sabia disso. E meu pai transmitiu para a Rádio Pan-Americana. Pan-Americana. No Brasil. Uau! Grande Prêmio de Bari, na costa adriática. Sim. E foi a primeira vitória da Ferrari. E o Enzo Ferrari tinha o emblema da Ferrari no bolso dele. Quando ganhou, ele pôs no nariz do carro. Que bárbaro! Uau! E aí o seu Chico quase chorou. Puxa, que bacana! É uma história que pouca gente no Brasil sabe. Que linda! Sabe. Eu nunca soube que a primeira vitória da Ferrari tinha sido com um piloto brasileiro. Nossa! O Brasil, você sabe, o Brasil o Panda tem muito pouca história que fica, né? Sim. Então essa história meu pai me contou, o seu Chico contou,
E ficou uma coisa assim que no Brasil pouca gente sabe. A primeira vitória da Ferrari foi com o brasileiro, o Nossa, famoso seu Chico Lang. que espetáculo! Bom, mas aí, voltando na linha do tempo, porque a gente ainda tem um territóriozinho aí largo para cobrir, o jovem Emerson, terceiro piloto da Lotus, da Gold Leaf, assume a posição de segundo piloto após a morte de Jochen Rindt. E após 6 meses de Fórmula 2. Sentiu o peso da responsabilidade? Não muito, né? Pelos resultados, não muito. Você sabe que eu estava, naquela época, eu morava na Suíça, em Lausanne, esperando, depois da tragédia de Monza, né, o que o Colin ia fazer. Eu tinha certeza que ele ia pegar um piloto número um experiente, e aí ele me liga e fala: "O Emerson, nós não vamos correr no Canadá, em homenagem ao Jochen, mas nós vamos correr o Watkins Glen no Grande Prêmio dos Estados Unidos, e você vai ser o piloto número um." Eu falei: "Piloto número um da Lotus?" Ele falou: "Você vai ser." E eu falei: "Mas, Colin, eu não tenho experiência nenhuma." Ele falou: "Nós vamos te ajudar." E aí eu senti muita responsabilidade em ir para Watkins Glen, porque não só de ser piloto número um, mas saindo do fim de semana de tragédia, que Claro. não ia ter mais o Jochen, o John Miles se aposentou com a tragédia de Monza, ele não quis mais correr, e aí ele colocou como meu companheiro de equipe o Rennie Wiesel, que era muito amigo do Ronnie Peterson, sueco, Sim. mas eu como piloto número um. Então foi muita pressão para o Watkins Glen, muito, muito, muito. E como é que você... Quais eram as ferramentas que você usava assim, mentalmente para se acalmar? Como é que foi essa jornada interna para se concentrar e falar, não, eu estou à altura do desafio? Eu sempre procurava aceitar esse tipo de desafio de uma forma honesta, primeiro com o Colin, porque eu falei para ele, mas eu não tenho experiência nenhuma, para não ficar aquela expectativa na equipe. Eu acho que a primeira coisa, todo piloto tem que falar muito a verdade em situações boas e situações ruins. Por exemplo, Uhum. eu na sexta tarde eu destruí uma Lotus em Monza, porque eu olhei no espelho, na parabólica errei a freada por mais de 100 metros, o carro estava sem asa, o Colli tinha tirado as asas, bloqueei as 4 rodas, passei em cima da Ferrari do Giunti e caí no meio das árvores, destruí uma Lotus nova, 72. Voltei para o box, imagine, ia ser meu quarto grande prêmio, destruí uma Lotus 72, zero, acabou o carro. Aí eu volto para o box, saí rápido do carro, com medo de pegar fogo, o carro parou numa árvore assim, eu passei por cima do barranco e tal. Aí o Colin olhou para mim, e o Colin, quando ficava bravo, ele põe a mão aqui assim na cabeça e ficava: mas what happened? What happened? O que aconteceu? Eu olhei e falei: I fuck up. Caguei. Sem rodeios. Caguei. Errei. Tinha que falar, porque ali não tinha desculpa. Tem que falar a verdade. Tá. Então, do mesmo jeito que em momentos difíceis para mim eu tinha que falar, no momento bom eu falei a verdade. Eu falei: Colin, mas eu não tenho experiência. Aí ele falou: vou te ajudar, a equipe vai te ajudar. Então eu fui mais seguro, primeiro, por falar a verdade, que ele sabia que Uhum. eu não tinha experiência, e não tinha mesmo. E segundo, sabia que a Lotus o qual ia me ajudar muito para dar certo. E foi o que aconteceu. Tá. Foi um grande mentor para mim. Nós chegamos lá em Watkins Glen, a equipe toda num clima dramático, né, por causa de Monza, aquela expectativa de chegar na frente do X para o Jochen poder ganhar o campeonato, que também tinha uma expectativa grande por causa da Ferrari. E foi muita pressão. Eu, no dia da corrida, acordei com 40 graus de febre. Aliás, na véspera, eu estava com 40 Nossa. graus de febre. Aí o Colin levou um médico americano no meu quarto, no hotel, e me deu uma injeção para baixar. Eu estava com maior gripe. Mas aí acontecem umas coisas que a adrenalina tira. Eu sentei no warm-up de manhã, no carro com febre, mas saí do box depois de segunda volta, esqueci que estava com febre, e a adrenalina supera, né? Uau. E psicologicamente você tem que sempre estar preparado para o esporte. Então, eu acho que tem que ser sempre muito positivo. É difícil a cabeça de atleta negativo dar certo. Eu sempre fui um cara muito positivo e a hora que você está no cockpit tem que ser positivo. Então, vou me dar o máximo
estou aqui, se a gripe pegar, eu vou ter que guiar no meu limite e vou embora. E fui. Mas foi assim um fim de semana de muita pressão psicológica, sem dúvida. Tá. E no Mas final. comigo uma coisa que sempre aconteceu na minha vida, Deus sempre foi muito bom comigo. Eu sou uma pessoa de muita fé, então eu me encontrava no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa, e pedia a Deus para me proteger, me ajudar, e sempre me ajudou. Então isso também é uma... Eu acho que a fé ajuda muito a gente vencer na vida também, de modo geral. Claro. Então foi muito importante isso. Agora eu não lembro exatamente qual foi sua primeira vitória na Fórmula 1. Foi lá? Não. Foi o Watkins Glen, foi o quarto grande prêmio. Quarto grande prêmio, primeira vitória. Primeira vitória, e que, assim, para a equipe Lotus, para mim foi fantástico. Sair da tragédia e no próximo grande prêmio vence. E isso deu, assim, uma motivação para o próximo ano, para a equipe, para mim, para todo mundo. Porque com os seus resultados, o Jochen Rindt foi, na verdade, o primeiro campeão mundial póstumo, não foi? Foi. Enfim, mas ele está em bom lugar e, de uma certa maneira, acredito que ele também deve estar rezando ou deve ter rezado muito para você. É porque vocês eram colegas. Eu acredito. E aí, 71 chegou, você com esses ótimos resultados foi para cima. Na época competindo contra o escocês voador já, não foi? O Jack Stewart era assim um piloto, era meu ídolo quando eu estava no Brasil. Ele começou a correr nos anos 60 e era um piloto assim fantástico, e que eu sou muito amigo dele até hoje. Ele fez 80 anos esse ano, completou 80 anos, é um cara assim espetacular e um super talento, né? De todos os pilotos que eu competi, foi um dos mais duros que eu tive nesses meus 3 primeiros anos de Fórmula 1, né? Competindo contra o Jack Stewart. Ele era assim muito rápido, muito talentoso e muito leal também. Tá. Jogava limpo. Sempre jogou muito limpo. Eu disputava roda com roda, nunca tive nenhuma situação que ele me colocou em posição difícil, nada. Sempre muito limpo, E em 71 ele muito estava leal, na Tyrrell, super campeão. Ele estava na Tyrrell, ele veio da Matra, que é uma outra empresa ligada com a aviação. A aviação aeroespacial, né? A Matra fazia satélites, etc. E fizeram a equipe Matra, e que era uma equipe muito forte, com uma tecnologia aeronáutica também francesa. Bom, aí vem o ano mágico de 72. O que você lembra desse ano? Olha, o ano mágico começou no fim de 71, quando numa corrida não do campeonato em Brands Hatch, nós acertamos uma suspensão nova, o carro estava muito rápido. Então deu assim uma prévia que em 72 a gente já está muito competitivo. Porque aconteceu uma história que pouca gente sabe na história da Fórmula 1. Em 1969, no fim de 69, não, no fim de 70, os carros os pneus tinham biscoito. E aí a Alfa Romeo estava testando com Arturo Merzario em Milano, uma Alfa P33 na época, que era um carro forte protótipo lindo. A Firestone não teve tempo de fazer o biscoito. A Firestone inglesa mandou os pneus para a Itália. O engenheiro Kitt, que era o chefe da equipe, é uma história também. Como que começou o slick na Fórmula 1? Pouca gente sabe dessa história. E aí o engenheiro Kitt falou: me manda o pneu, meu engenheiro aqui faz o biscoito. Desenhamos o biscoito na mão aqui na Itália. Na raça. Mas nós temos que testar a Alfa Romeo amanhã cedo, aí, o protótipo nosso. Mandaram o pneu, ele não fez, colocou o slick no Arturo Merzario, falou para o Arturo, se você pegar um pouco de areia, uma mancha, água, qualquer coisa, você vai voar fora da pista. Toma muito cuidado, que não deu para fazer o biscoito no pneu. Aí o Arturo saiu com cuidado, começou a andar, e baixou quase 2 segundos o recorde da pista.
assim que nasceu o pneu slick. Que incrível. Nunca. Então, Uau. Tá. e aí, a Lotus recebeu já em 71 esse pneu slick. O que acontecia? Como a nossa suspensão era muito no limite, tudo que o Colin fazia era que nem era avião, né? Era super no limite, de resistência, de cálculo, tudo. A nossa suspensão começou a mexer com o grip a mais do pneu slick. Tá. Então, por exemplo, a gente mudava regulagem de suspensão, o carro não melhorava. Eu andei muito rápido em 71, só nas pistas que tinham low grip, com pouca aderência. Tá. Então, nós trabalhamos o ano inteiro. Desculpa, esse era o 72A? Ou era só o. Que carro que era esse? Era o 72? Era a Lotus 72B, Alfa. depois teve a D. É, A Alfa, a P33. tá. Alfa A que você P33. sentiu, a que te deu trabalho foi a D, né? De dado, Delta. Né? A Lotus, que eu ganhei o Mundial, foi a 72D. Foi a E D. já foi Tá. com essa suspensão, Aí é que te deu modificada por causa do trabalho, pneu né? slick. Tá. No fim do ano andou muito rápido já com pneu slick. Tá. Aí nós falamos, o carro está muito bom para a temporada de 72. E A gente começou muito otimista, Tá. 72 já. E aí, primeiro foi Argentina, depois Brasil, né? Em 72. Primeiro GP foi Argentina. 72 ainda não teve o oficial no Brasil, teve uma corrida extra do oficial que eu estava tá. ganhando e quebrou a suspensão traseira. Tá. Eu estava querendo lembrar qual foi a tua primeira vitória em Interlagos pela Fórmula 1. Foi 73? Foi 73, quando eu tá já bom. era campeão mundial. Foi o primeiro grande prêmio oficial da FIA no Brasil. Que delícia! Eu ganhei naquele Natal um Autorama série Fittipaldi, Interlagos série Fittipaldi, que vinha com a Lotus preta e com a Tyrrell azulzinha do Jack. E há uns dois, enfim, ficou no passado. E há 2 anos atrás, meu irmão encontrou, sei lá onde, no Sebo, no eBay, e me deu de presente esse Autorama. Funcionando, bonitinho. Que legal. Um dos presentes mais legais que eu recebi. Vamos tirar um racho um dia. Vamos. Eu vou correr na Lotus, que quem sabe eu ganho de você na Tyrrell. Fechado. Posso contar mais uma história que é super bonitinha? Rapidinho. Eu não quero falar muito, mas essa você vai amar. Eu tenho uma prima irmã, que é filha do meu tio, irmão do meu pai, que casou com a minha tia, irmã da minha mãe. Então ela é ela é prima dos dois lados, né? Irmão do pai que casa com a irmã da mãe, ela é mesmo sobrenome, mesmo sangue e tal. E lá final dos anos 70, a gente estava descendo lá e passamos perto da casa que acho que era do teu pai, lá, descendo lá, num bairro do Morumbi lá. Acho que era ou você ou teu pai que tinha uma casa lá. Enfim, o meu tio apontou e falou... teu pai, a casa do teu pai. Aí meu tio apontou e falou para a filhinha dele que tinha 2 anos, assim, né? Falou, filha, ele falou assim, né? Essa aqui é a casa do Emerson Fittipaldi. Ela meteu a carinha na janela do carro, assim, parou, ficou meio transfigurada, olhando assim. O carro desceu, passou pela casa, ela virou para o pai e falou assim, mas ele existe? Porque na cabecinha dela, Emerson Fittipaldi era uma figura da televisão, como Mickey Mouse, Pato Donald, né? E aí, essa virou uma história da família, assim. Então, toda vez que alguém falava Emerson Fittipaldi na família, todo mundo se olhava e falava assim, mas ele existe? E eu convidei ela para assistir essa live, ela está aqui assistindo, eu falei, chama Graziella, né? Falei, Graziella, um beijo. Eu estou aqui. Vai lá ver a live, porque há quase que certeza da existência do Emerson. Que legal. Então, voltemos ao ano mágico, a Lotus 72D em 72. Como é que foi a sensação de sentir que você podia chegar lá, assim, nas corridas que antecederam o título? Você ganhou 5 corridas nesse ano, não foi? Foi. Como é que foi esse crescendo, assim? Como é que foi essa sensação de falar, puxa, eu tô chegando? No Grande Prêmio da Argentina andou muito bem. Eu não lembro que lugar eu terminei, mas eu acho que eu não terminei na Argentina. E na Espanha eu ganhei o Grande Prêmio da Espanha. Foi a primeira vitória em 72 e que eu senti que o carro era muito competitivo. Tá. Já.
Então, a partir da Espanha, a gente já estava muito empenhado em tentar ganhar o campeonato. Falei, tem o potencial de ganhar o campeonato. Vai Tá. ser difícil por causa do Jack, o Jack era super competitivo e o carro estava muito bom, e o entrosamento com o Cora era muito bom, a equipe, porque o ano para você ganhar o campeonato tem que dar tudo certo. Uhum. O piloto tem que estar bom, o carro tem que estar bom, a equipe tem que estar bem, as circunstâncias têm que estar favoráveis. Quer dizer, é um conjunto, né? Sempre para ganhar o campeonato do mundo é um ano muito especial e que acontece poucas vezes, né? Não é Sim, fácil acontecer, não é conjugação fácil. de, conjugação de muitos fatores, inclusive alguns aos quais a gente tem pouco ou nenhum controle, né? Exatamente, exatamente. Sim. Mas Mas foi sucesso. assim, um ano assim muito, muito bom, muito especial, que a Lotus era um carro muito constante em qualquer pista esse ano. Tá. Então ele andava bem, a gente conseguia acertar ele bem para quase todas as pistas do mundo que a gente participava, e o carro era muito competitivo. Nunca tivemos uma dificuldade grande em alguma pista, ele sempre estava muito entre o top 3, sempre, sempre. E você ganhou 5, mas você deve ter feito pódio ou pontuado em o quê? 10, 11? Foi Foi muito bastante, constante, né? bastante pódio. Tirando as Foi muito quebras, né? constante. Se não quebrou, Foi, pontuou, né? sempre, sempre. O carro era muito bom. É, Equipe muito o boa. piloto era razoável, mas tá bom. Aí, o piloto era mezzolite, mezzo mozzarella. Tá bom. Aí, me conta como foi o dia que você acordou sem... Falando só mezzalite, mezzo mozzarella. Tem uma história aqui na Itália assim, né? O Corriere della Sera, quando, quando eu ganhava, il Oriundi Claro. Fittipaldi ha vinto. Quando perdia, il Brasiliano ha perso. É típico italiano, isso é clássico, né? Mas eles te tratam. Bom, enfim, deve ser uma razão, Il fonte de orgulho Oriundi para ha eles. vinto. Quello brasiliano farà butto, ha perso. Cosa si può fare? Mas, muito bom. E deve ter sido assim até a Indy, né? Depois a gente vai falar da Indy. Bom, enfim, aí um dia você acordou sem título mundial e nesse dia você foi dormir campeão do mundo. Fala um pouquinho dessa sensação, dessa emoção. De ter chegado no topo da sua carreira, no topo da sua atividade, não da sua carreira. Como é que foi Não, esse dia? foi Monza, foi um fim de semana muito difícil, porque o transporte, o caminhão da Lotus capotou antes de chegar em Milano, o motorista dormiu e o carro titular estava dentro. O Peter War me ligou 11 horas da noite no hotel, falou, você fala italiano? Eu falei, me viro. Falou, vem aqui na autoestrada que o caminhão capotou. Eu cheguei lá, do Fórmula 1 de cabeça para baixo de um lado da autoestrada, o caminhão do outro. E aí conseguiram trazer, isso foi na quarta, conseguiram quinta-feira vir outro carro da Inglaterra, que era o carro reserva, e que no fim foi o carro que eu corri em Monza, então houve muita tensão antes do Grande Prêmio da Itália. E Uhum. quando terminou a corrida que eu ganhei, foi assim espetacular, né? A gente poder ganhar o Grande Prêmio, ganhar o Mundial, aquela transmissão do meu pai emocionante, estava Nossa, todos lá, minha mãe, estava o Braguinha lá também, que o Braguinha faleceu a semana passada, sim. que era um grande amigo também nosso, estava lá todo mundo naquela festa dos brasileiros. Aí eu cheguei em Lausanne, eu morava em Lausanne, eu lembro que eu guiei o carro, eu saí numa festa do IBC, Instituto Brasileiro do Brasileiro de Café, café. em Milão, de madrugada, cheguei em Lausanne, era umas 6:30 da manhã, e vi numa banca de jornal Fittipaldi ganhei o campeonato do mundo, né? Escrito em francês, título do jornal. Falei, nossa, sou eu, ganhei. Aí que caiu a ficha, né? Que Dentro do legal. jornal, na banca na Suíça. E Uhum. aí, na hora do almoço, conversando com meu irmão e com meu pai, eu falei, pai, eu vou abandonar, não vou mais correr. Falou, filho, o quê? Falei, não vou mais. O que mais eu quero? Ganhar o Mundial? Eu quero ganhar outro Mundial? Já estou contente, para aqui. Aí meu pai falou, deu um conselho muito certo para mim. Apesar de ser difícil o pai dar um conselho desse. Ele falou, filho, eu te conheço, eu sei quanto que você ama automobilismo, quanto você ama correr.
Ele falou, eu tenho certeza, você vai parar agora, tudo bem. Daqui um ano você vai querer voltar, vai ser muito mais difícil do que você continuar agora. Continua. E continuei, por causa do conselho do meu pai. Que legal. Porque eu falei, já ganhei o Mundial, o que mais eu vou fazer? Né? Chega, Uhum. estou contente, estou aqui. E aí ele falou, continua. Eu continuei. Foi muito Tá. bacana o conselho dele. 73 foi teu último ano na Lotus, você perdeu por pouco para o Jack na Tyrrell, né? Você foi Foi, vice. E aí, vice-campeão. 74, você foi para McLaren. Conta como é que foi McLaren. essa transição. Assim. Foi difícil sair da Lotus? Como é que o Chapman reagiu? Não, o Chapman, quando eu falei que eu ia sair, ele ficou louco, ele queria que eu continuasse. Eu falei, não, Colin, já está na hora, já estou aqui há 4 anos, e para mim é um novo desafio entrar numa equipe nova. A McLaren nunca tinha vencido nenhum mundial. A Uhum. McLaren era uma equipe pequena, mas com muito entusiasmo, muita motivação, porque a maioria dos mecânicos eram todos neozelandeses. E a gente sabe, Neozelandeses? neozelandeses, Ah, porque quando a gente sai de um continente para o outro para fazer uma coisa, você tem muito mais determinação de quem está lá. claro. E eu senti isso, a equipe muito entusiasmada, o, o Bruce McLaren era neozelandês, então todo mundo na equipe, 80% neozelandeses, o dono da equipe era o Teddy Merkel, americano, que Uhum. era muito amigo do Bruce McLaren. Ele Tá, assumiu a McLaren. Então ele tá. tinha assim, a cabeça de organização americana, Ok. que é diferente do inglês, Sim. tá? É muito mais assim estratégico, a logística, tudo antecipada mais do que aqui na Europa. Uhum. Eu gosto muito da organização americana, tá? E isso me ajudou muito a decisão. E aí era um desafio novo, mas a M23 era um carro muito competitivo na época. Nós conseguimos o patrocínio da Philip Morris, que entrou a Marlboro. Marlboro. E isso foi assim um ano de desafio, mas o carro não era tão bom que nem a Lotus, Tá. mas a equipe era mais bem organizada do que a Lotus, Ok. mais bem estruturada em termos de logística. Então, de grande prêmio em grande prêmio, tinha muitas modificações no carro para acompanhar o desenvolvimento. Isso Tá. ajudava a gente muito. Era uma equipe assim muito estratégica, muito. Gostei muito da McLaren, sem dúvida. Tá. Então, bastante diferente da experiência na Lotus, né? Já era Muito uma empresa mais diferente. estabelecida, enfim, mais segura, e a McLaren com aquele sangue no olho, né? Faca no dente. Faca Tá. no dente, gente nova, mas gente muito entusiasmada, uma equipe muito menor do que a Lotus, mas mais motivada para ganhar o Mundial. Nunca tinha ganho o Mundial até Sim. então. E aí, no dia da vitória, a festa foi boa. Foi espetacular. Foi lá no Grande Prêmio dos Estados Unidos, Watkins Glen, Uhum. e foi assim muita comemoração. E aí mais um ano de McLaren muito bom em 75. E quando eu ganhei o Mundial, o Clay Regazzoni foi segundo com a Ferrari. E no ano seguinte o Nick ganhou e eu fui segundo. Sim, Então a McLaren e a Ferrari trocaram de um ano para sim. o outro. É. E aí, para mim, o que eu acho, pode até achar engraçado, mas o que eu acho que foi a coisa mais notável da sua carreira, sabia? Que acho que foi o que você fez em 76. Eu tiro todos os meus chapéus para você, quando você, no auge da fortuna e da fama, podendo escolher a escuderia que você quisesse para correr, surpreende todo mundo e fala: não, eu vou apoiar meu irmão Wilson na escuderia dele, Copersucar Fittipaldi. Conta como é que foi essa decisão, que, de novo, vou dizer, para mim, assim, era difícil ter mais admiração do que eu já nutria por você nessa época, mas eu achei aquilo o máximo, e acho até hoje, assim, é uma atitude de um ser humano do seu calibre, assim, gigantesco, assim, porque... Imagina, obrigado, Não, obrigado. não, porque, Emerson, a gente sabia, né, que a chance de você ir da escuderia
terem sucesso assim da noite para o dia era pequena, né? Assim, essas coisas não acontecem da noite para o dia, né? Mas você teve muita coragem. Você sabe, você para mim você vai ser sempre um cara que levou ainda mais alto o nível do Brasil ao abraçar o desafio da Copersucar Fittipaldi. Conta como é que foi essa decisão. O Panda, a gente historicamente sempre gostava muito de construir, né? Desde o kart, Sim. Fórmula V, Fiat Porsche, Volkswagen com 2 motores, com o Ricardo Dívila como engenheiro, foi a primeira vez que ele trabalhou com a gente. Então, eu sempre tive muita atração por construir coisa nova, a mecânica de carro, inovação, né? Então, em 1974, conversando com o Wilson, nós falamos, se a gente começar agora um projeto para fazer um carro brasileiro, nós entramos em contato com o Osiris, a Embraer, que é um visionário, né, no Brasil, fantástico, o engenheiro Guido Pessotti, o Guido Pessotti, que também é outro engenheiro assim fora de série, que o Brasil teve, né? O Brasil tem gênios e que tem pouco campo para usar a genialidade que existe no Brasil, né? Alguns deles, né? Algumas especialidades. Então, na hora, o Osiris viu a nossa visão também de fazer um Fórmula 1, falou, a Embraer vai apoiar vocês desde o começo, a gente precisava de um apoio de uma Embraer na época, e o Wilson correu o primeiro ano, o segundo carro que o Ricardo Dívila desenhou era um carro muito convencional, um carro muito standard, não tinha nada de novidade diferente. Eu falei, é um carro fácil de acertar, vamos trabalhar, é um desafio, né? Teoricamente, eu tinha calculado 4 anos para a equipe estar no nível top, da hora que eu entrasse, tá? E aí foi um desafio muito grande, um trabalho espetacular do Ricardo Dívila como engenheiro, a equipe toda muito motivada, o Joe Ramírez, que no fim trabalhou com a Ayrton Senna na McLaren, que era uma pessoa espetacular, trabalhou com o Dan Gurney na Eagle, quando o Dan Gurney montou a equipe de Fórmula 1, muito experiente, veio ser o chefe da equipe, e aí todas as dificuldades que tinha de construir o carro lá perto do Portão 7 de Interlagos, né? A fábrica era lá. Mas era uma coisa assim muito idealismo, né? Vamos embora, e vamos para esse desafio novo, que foi assim 4 anos que aprendi muito na vida, me ensinou muito da vida, foi um desafio muito grande, e que o último ano, aí as coisas que o Brasil é muito ingrato, né? O Brasil é um país muito difícil de trabalhar, empresário, é um país ingrato, por muitos motivos. Para você ter uma ideia, no último ano, 1980, que era o nosso melhor ano da equipe, porque uma equipe de Fórmula 1, uma Embraer da vida, qualquer empresa grande, são as pessoas que estão por trás, que fazem ir para frente aquela ideia, aquele objetivo que você tem. Em 1980, nós tínhamos como engenheiro-chefe o Harvey Postwaite, que saiu da nossa equipe, foi para a Ferrari, ganhou o Mundial com a Ferrari. Tinha o primeiro trabalho do Adrian Newey, que é o engenheiro da Red Bull, que ganhou todos os campeonatos do mundo. Ele saiu do Imperial College como melhor aerodinamista, e nós contratamos ele era o engenheiro júnior, mas ajudou o F8, que foi o último carro que nós fizemos. O companheiro de equipe meu era o Keck Rosberg, e o chefe de equipe, o Peter Warr, que foi que eu ganhei o Mundial com a Lotus. E é muito difícil você montar uma equipe de Fórmula 1, porque você não consegue pegar as pessoas, demora anos para juntar. Então, nós tínhamos a melhor equipe, a Copersucar tinha parado o patrocínio, entrou a Skoll, com o Roberto Medina, o Roberto Medina, que é outro visionário, que era a agência da Skoll. Eu liguei para o Roberto e falei, Roberto, preciso de ajuda. Ele falou, olha, eu tenho um cliente legal que vai gostar, que era da Brascan, que era o grupo canadense brasileiro, e entraram com o patrocínio. Em julho, quando nós terminamos o F8, que foi o primeiro carro que o Adrian Newey desenhou com o Harvey Postwaite, que era espetacular o carro, o Alírio Góes, que era o diretor de marketing da escola, me liga,
para a Inglaterra, eu estava na Inglaterra, e falei, Emerson, nós estamos com um problema, porque a imprensa brasileira está detonando tanto o projeto de vocês que o board decidiu não continuar. Então, estou te avisando agora, em julho, que nós não vamos mais continuar. Infelizmente, nós adoramos a equipe, achamos o máximo que vocês estão fazendo, mas nós vamos parar. Mas é importante saber que não foi a imprensa especializada. A imprensa que não entendia, né, o nosso idealismo, a dificuldade de fazer uma equipe de Fórmula 1 brasileira na época, Vitor, a história do açucareiro, todas aquelas piadas que faziam e que detonavam um trabalho muito sério, de muita dedicação, do meu irmão, principalmente, do Wilson, tantos anos de sacrifício, trabalho, e que, na hora que a gente precisava mais continuar, eu, na segunda-feira, chamei todo mundo lá na equipe e falei, olha, chamei o Keck, o Peter, o Adrian Newett, eu sou amigo do Adrian até hoje, falei, ó, não dá para continuar, não tem mais patrocínio para o ano que vem. Foi uma pena, porque nós tínhamos tudo para continuar e eu, na época, não tinha engenheiro muito melhor que o Adrian Newett, muito melhor que o Harry Buss, e o Keck Roosevelt, que foi campeão mundial depois. Sim. Então, nós estávamos com tudo na mão, mas perdemos. Por isso que eu acho que o Brasil, às vezes, é muito ingrato nas coisas, muito ingrato em coisas que o Brasil já poderia estar na frente e volta de marcha ré. O Brasil se sabota, né? Isso. É uma autossabotagem, né? Ao invés de bater no peito, assim, quantos países montaram uma escuderia de Fórmula 1 competitiva na história? E ao invés de ter orgulho disso, parece que tinha vergonha. Fazia piadinha, né? Tudo, e, puxa, com a colaboração da Embraer, né? Eu vou falar a matrícula de um avião. Você se liga em matrícula de avião também ou só de carro? Eu vou te falar. Papa, Zulu, Charles Tango. Ah, já falou. Pronto. Pronto. Você achou que você imaginou que eu gostava. Eu achei que ia te dar um drible. Papa, Zulu, Charles Tango. Rodei, saí voando, terminei na árvore. Eita ferro! Que coisa linda que ele era, né, naquela pintura dele. Bom, para quem talvez não conheça, era o Xingu, que foi uma parceria maravilhosa de branding, né? Xingu, Copersucar, equipe Fittipaldi, matrícula Zulu, Charlie Tango. O Xingu era um avião lindo, né? E ele foi o primeiro pressurizado da Embraer, então para a Embraer pegou muito bem também, promoveu o avião. Foi. E ele foi o avião que a escuderia usou na Europa nos deslocamentos, não foi? Nós vamos 2 anos e tem uma passagem gozada. Nós estávamos, o comandante Túlio, que era o comandante brasileiro, e o Clive Santo era o copiloto inglês, tá? E nós estávamos chegando, ia correr no Grande Prêmio da Holanda, chegando em Amsterdã, eu estava na fonia no avião escutando, né? Aí o comandante falava, Papa, Zulu, Charlie Tango, autorização para aterrissar, tá? Aí a torre de controle, o controlador de Amsterdã falou assim, what equipment? Que ele não entendeu bem, porque era o prefixo de avião particular brasileiro, não era avião comercial, né? Confirm the equipment. Ele falou, what equipment? Aí o comandante falou, Xingu. Aí o holandês falou, Zingu what? Aí o comandante Túlio falou assim, Xingu, yeah, what equipment is this? Aí ele falou, Brazilian plane. Brazilian plane? Falou, yes, Brazilian plane. Aí os holandeses falaram, after you land, can we come and see the plane? Aí o Túlio falou, yes, you always be welcome. Aí logo que aterrissamos, chegaram 2 holandeses gigantes, nós abrimos a porta do avião, na escada, ele colocou assim a cabeça, o holandês mexeu no banco assim e falou, leather. And this is made in Brazil, this plane? Yes, made in Brazil. Oh, I cannot believe it. Ziguat. Foi o máximo, usamos 2 anos, o avião perfeito, era o protótipo, né, da Embraer. Sim. O primeiro chegou. Foi muito bacana, muita história legal. E ele foi apresentado nos salões de aeroespaço, né, que é o Le Bourget e Farnborough. Le Bourget, ele estava lá, né, o Zulu Charlie Tango. As cores lindas da Copa. Aliás,
uma das minhas paixões, porque eu sempre fui muito ligado em cor, em branding, em imagem, que é o que eu faço até hoje, assim, né? Mas uma das minhas primeiras paixões foi o trabalho de branding da Copersucar, assim. Eu achei aquilo o máximo, assim. Primeiro o prateado e depois o amarelo, o beija-flor, aquilo ficou demais. Tão bonito, tão Fica lindo, assim. bonito até hoje, é verdade. Bonito até hoje. É lindo até hoje. Eu acho que poucas coisas vão ter um impacto tão grande na minha vida do ponto de vista de estética do que ter olhado pela primeira vez para aquela Lotus preta com JPS em dourado. Aquilo foi... Enfim, mas o trabalho da Copersucar de marca foi brilhante. Mas aí, depois do final da empreitada, no final desse empreendimento que, como eu vou repetir mais uma vez, merece todo o nosso respeito, você ter feito o que fez, pelo nome do Brasil, pelo nome da tua família, pela Copersucar, enfim, depois no finalzinho pela Skol, você resolveu dar uma penduradinha nas chuteiras e falou, vou parar de correr. O que o Barão falou, tudo bem, mas uma hora você vai voltar. E aí voltou para correr nos Estados Unidos, não foi? Foi. É gozado que tem uma ligação muito grande com o Colin Chapman, porque quando eu estava no Brasil, eu lembro quando o Jim Clark ganhou em Indianápolis, em 1965, eu acompanhava do Brasil, né, as 500 milhas de Indianápolis, e eu perguntava muito para o Colin como que era correr em Indianápolis, como que foi a sua experiência. O Colin adorava, porque o europeu ou ele amava ou odiava. Dividido aqui na Europa, o Jochen Rindt odiou Indianápolis. O Jack Stewart gostou, o Graham Hill gostou, o Fan Jodot também não gostou de Indianápolis. Muitos pilotos de Fórmula 1 que iam para lá não gostavam, outros gostavam muito. E eu sempre gostei muito de curva rápida e tinha uma atração muito grande para participar em Indianápolis, pelas histórias que o Colin falava. O Colin não gostava de falar do Jim Clark, que era um dos grandes ídolos que eu tinha desde a minha juventude. Por quê? O Colin, porque ele gostava tanto de Jim Clark, foi uma perda muito difícil para ele. Mas ele falava de Indianápolis correndo com Jim Clark, mas eu perguntava como que era o Clark, ele falava, você era muito quiet, mas ele evitava falar, ele não gostava de falar. Doía muito quando ele falava do Jim Clark. Mas a ideia de Indianápolis eu sempre tive. Eu testei a McLaren em 74 do John Rutherford, quando os monocoques eram de alumínio, os carros desintegravam, a velocidade era muito alta, e a Texaco ofereceu para mim correr em 75 com um carro que ia chamar Texaco Star, desenharam o carro, ia ser branco, com a estrela Texaco, ia chamar Texaco Star, para correr nas 500 milhas, e eu recusei porque eu falei, não, Indianápolis, do jeito que está, se você bate, desintegra o carro, hoje em dia eu não vou. E em 84, exatamente 10 anos depois, já era famoso fibra de carbono, que foi desenvolvido pela NASA, né, por Space Shuttle, e que é uma evolução, é uma cápsula de segurança para qualquer piloto. A fibra de carbono, que os carros já eram... Os carros, na época que eu entrei em Indianápolis, já era metade de fibra de carbono. A parte de cima era alumínio, a parte de baixo toda fibra de carbono. A estrutura de fibra de carbono e a célula, vamos dizer assim, em aviação chama célula. Segurança. Bom, e aí, como é que é a diferença como é que foi o teu início em NASCAR? Como é que foi? Você sentiu muita diferença em relação à Fórmula 1? É um outro universo? Como é que é isso? Eu fui para Indianápolis com uma equipe de segundo nível, que para mim foi legal, que eu podia aprender sem ter o compromisso de andar na frente, mas eu gostei muito, logo que eu já tinha andado em 74, eu sempre me adaptei muito, mas a técnica de pilotagem de Indianápolis é uma técnica totalmente diferente da Fórmula 1. Você tem que ter um procedimento na cabeça diferente, você tem que ir avançando na velocidade aos poucos, você não pode ser muito agressivo no começo, porque quando você está numa curva 350, 340, se dá uma saída de traseira, vai, você não recupera. Então, it's not forgiven, não aceita erro. Errou um pouquinho, bateu. Então, você tem que ter um procedimento que é muito legal, como o americano faz. Eu era um rookie,
Eles fazem o Rookie Test em Indianápolis, e mesmo sendo 2 vezes campeão mundial, tive que fazer o Rookie Test. Então, primeiro dia você anda numa velocidade, segundo dia você aumenta, terceiro, aí eles deixam você andar à vontade, e tem 4 pilotos nas 4 curvas vendo como que você guia. Teve muito acidente fatal em Indianápolis, piloto que não tinha experiência, ou piloto com muita experiência e que achava que era muito fácil e batia. Tem os 2 extremos, né? Ok. Então, eu comecei lá a andar, me adaptei bem, gostei, uma equipe nova, tinha um chefe de equipe muito bom, que era um cara muito sério, ficou meu amigo até hoje, e ele me ensinou muito, né, o procedimento. E é gozado, quando eu cheguei em Indianápolis, fui falar com o AJ Foyt, que era assim o rei de Indianápolis, um texano que é uma figura, né, uma grande figura. Aí ele falou, Emerson, sit down here, me botou no Golf Car, falou, vamos ver agora, vamos ver a curva 1. E estava andando Bob Unser e o Mário Andretti. Mário Andretti. Aí ele falava, olha como é que eles estão entrando, olha a entrada de curva, olha como você tem que passar perto do muro. Aí ele me contou uma coisa que eu nunca consegui fazer. Ele falou, se sair a traseira, você, em vez de correr, gira para dentro o volante. Força virar, porque aí você tem chance de virar para dentro, não bater no muro de fora. Então, se sai a traseira e você vê que não vai mais segurar, não corrija Não o carro. corrija. Mas eu fiz 13 temporadas nos Estados Unidos depois disso. Toda vez que saía a traseira, eu corrigia, porque era o meu chip. Instintivo, claro. É um instinto, né? Vai corrigir, mas o americano não. O americano que nasce no oval, começa a sair a traseira, vira para dentro o volante, para o carro spin-off para dentro. Então ele me ensinou muita coisa, o AJ foi muito legal, o Mário também me deu muito conselho. O Mário falou, se você sentir qualquer coisa errada no carro, uma pequena vibração, o volante sai um pouquinho de posição, alguma coisa errada num dos pneus que você sente, entra. Não dá outra volta. Entra, porque a essa velocidade, qualquer coisa pode ser muito séria. Sim, como você falou, tudo unforgiven, né? No room for error. No room for error. Quando você chega na curva 1 em Indianápolis, na época que no último motor mais rápido que eu andei foi com o motor Mercedes, ele estava dando 420 de final. E você chega numa curva a 420, você vira o volante até a velocidade, o jeito que você vira o volante faz o carro mexer mais ou menos. Então, tudo isso você tem que ter até a finesse mesmo, né? rotation, a finesse do rotation para dentro da curva ser progressiva para não desbalancear o carro. Então, é muito sensível, né? Que nem um piloto de caça, que tem que ter uma mão fantástica para pilotar o avião, pela velocidade, pela reação do avião. Então, é a mesma coisa, uma pilotagem de muita finesse e muita adrenalina. Muito mais do que qualquer circuito misto que eu guiei na minha vida. A maior adrenalina foi guiar em oval, sem dúvida. Uma pilotagem, o acerto do carro totalmente diferente, as 4 cambagens diferentes. As 4 cambagens, nenhuma igual à outra, porque na reta o carro vem com as rodas inclinadas, e quando ele entra na curva, ele fica reto, pega a banda de rodagem inteira no chão. Nossa. E tem um stagger, cada pneu é maior que o outro. Os pneus de fora são maiores que o de dentro, para ajudar a virar só para a esquerda. Nossa. Tá. Que universo. Que coisa incrível. E eu aprendi tudo de novo. Para mim foi assim os 3 primeiros anos eu estava aprendendo muito com os americanos. O americano também tem uma coisa muito legal, né? Que eles recebem bem em qualquer esporte, qualquer estrangeiro que performa. Então, eu me sentia em casa nos Estados Unidos. Eles me vinham me ajudar, conversavam comigo, perguntavam, falavam. Obviamente, sempre tenho, né, esconder o jogo um pouco, mas eles são muito mais abertos, americanos, muito bacana. Os meus 13 anos nos Estados Unidos foram os 13 anos assim, mais divertidos da minha carreira profissional como piloto, dentro do cockpit e fora. Tá. Porque uma mentalidade americana é diferente. Né?
Onde você mora? para Qual que era a esportes. sua residência aqui nos Estados Unidos? Em que cidade? Eu morava no lugar mais perto dos Estados Unidos, eu morava quase nos Estados Unidos, em Miami. Eu sei bem o que você está falando, porque é de onde eu estou falando e onde eu estou morando, você sabe, né? Enfim, Você está morando? Onde você está morando agora? eu moro em Miami Aventura. também? Miami, Então eu você está. moro. Você Eu ainda sempre não falo precisa do isso. passaporte americano. Não, eu sempre falo, eu moro no quase Estados Unidos. A Flórida é quase os Estados Unidos. Eu sempre falo isso, sempre falei. Na verdade, eu estou sendo injusto, porque Miami é quase os Estados Unidos. Tem lugares da Flórida que são Estados Unidos mesmo, assim. É, tem. Ótimo. Mas Miami é quase Estados Unidos, né? Mas isso não é de todo ruim, não. Eu acho assim. Eu adoro aí. Não, eu digo essa coisa de ser quase Estados Unidos, eu acho bom, assim, porque dá uma suavizada naquela coisa que às vezes é um pouco cansativa dos gringos, assim, mas deixa para lá. Não, senão a coisa vai ficar polêmica. Eu estou falando diretamente aqui de aventura, entre Que Miami e Fort bacana. Lauderdale. Faz 5 anos que eu E moro aqui. é muito legal aí, eu É, adoro, morei. Eu tenho ainda residência aí, com certeza. Estou aqui tá. na Europa por causa do meu filho, né, do Emo Júnior, que está Uhum. correndo. E É, estamos aqui na Europa por causa dele. claro, e sucesso e parabéns, porque é muito bacana ver o desenvolvimento dos outros Fittipaldi aí, né? É, Piero, enfim, da família toda é levando isso aí, estamos bonito o aqui. sobrenome. Mas, enfim, aí, assim, quantas pessoas no mundo podem dizer que ganharam as 500, né, em Indianápolis, que foram campeões aqui da NASCAR e da Fórmula 1? Quantos mais, além de você, foram campeões disso O tudo aí? Mário, o Mário Mário Andretti? ganhou. O Jacques Villeneuve ganhou o Mundial É verdade. e ganhou Indianápolis. E só, né? Eu É acho incrível. que hoje é pouca É. gente, pouca gente. Mas foi muito especial, sempre aquilo que eu te falei. Deus sempre foi muito bom comigo, porque uma das grandes vitórias que eu tive, eu falo isso porque eu sou uma pessoa de muita fé. Depois do acidente de Michigan, Uhum. eu tava em Key Biscayne, em casa, todo arrebentado, muito mal, recuperando, péssimo. Aí entrou Alex Dias Ribeiro com uma Bíblia na mão. Eu Sim. olhei para ele e falei: Alex, você vem dar extrema-unção? Por isso que veio me visitar? Aí ele falou: não, eu vim te apresentar, eu vim te apresentar Jesus. E aí eu comecei, porque eu estava lá de cama, imagina, sem poder, né? Você é muito ativo, eu sou muito ativo. Tem gente que não para, né? Não Uhum. consegue parar. Foi a única vez que eu tomei uma martelada de Deus e ele falou: agora você vai me conhecer. E aí eu comecei a estudar a Bíblia e foi a melhor vitória da minha vida até hoje. Conheci a minha mulher, a Rosana, que estou casado já há 20 anos Sim. com ela, e ela também era cristã, evangélica, Uhum. é muito bacana isso. Então foi, E essa e foi a uma fé que eu abertura sempre para a tua tive. fé, né? Foi uma Sim. abertura para a fé que eu sempre acreditava muito em Deus, mas nunca era tão chegado e não conhecia direito a história, né? Velho Testamento, Novo Testamento agora. Isso Uhum. graças ao, eu sempre agradeço ao Alex Dias Ribeiro, que, e uma pastora de Belo Horizonte, pastor Ieda, que me batizou no mar em Key Biscayne, quando aceitei Ah, olha só. Cristo, Tá. que é muito bacana. Então, é parte da minha história também. Quando eu conheci minha mulher, já era cristã, e tem uma história incrível também do lado da minha mulher, porque o avô dela chamava Oswaldo Fanucchi. Uhum. Oswaldo Fanucchi era um dos precursores de corrida no Brasil Tá. e era o melhor amigo do Christian Heinz, Uhum. que em 1953 foi o primeiro a importar um Porsche no Brasil e Uhum. correr. Eu vi, eu tinha 5 anos, eu vi o avô da minha mulher, né, que é o bisavô do meu filho agora, correndo com o Espetáculo. Porsche Interlagos junto com o Christian Heinz. Olha Uhum. como Deus faz, né? Eu conhecer, não, colocou nós dois, duas famílias. Os Fanuc são apaixonados por corrida, eles são de Luca, a família toda é de Luca. E o seu Oswaldo, né, era muito amigo do meu pai, amigo do Christian Heinz, do Ciro Cares, Celso Lara Barbeiro, Jorge Lettre,
toda a história do automobilismo brasileiro, o avô da minha mulher participou do começo, né? Que Ele bárbaro. pilotava um Porsche. Então tem Deus é fez coisa e de Deus juntou. Deus. Deus juntou. Que Então, as duas bárbaro. paixões das duas famílias Fittipaldi e Fanucchi por esse mundo de competição, né? Muito Amém, legal muito isso. bacana. Ei, que DNA, hein? É isso aí, o Emo, o Então. Emo tá aí, tá. O Emo está Esse ano, carregando essa tocha, né? tá, ele vai agora já em abril, ele vai começar a participar de Fórmula Uhum. 4 com 14 anos, num campeonato regional, campeonato dinamarquês de Fórmula 4. Na Dinamarca, é o único país na Europa que pode correr com 14 anos. Tá. Então, nós vamos correr, Para fazer lá que todo o vocês vão. campeonato, vamos participar do campeonato da Dinamarca de Fórmula 4, Tá. que ele vai aprendendo para o ano que vem vir para a Itália, Alemanha e Espanha participar, que já fica um campeonato bem internacional. Que Está correndo de beleza. kart também. Vocês vão passar uma temporada lá na Dinamarca? A gente vai estar morando na Itália, Tá. eu moro perto do Lago de Garda. É um lugar feio. Perto, O Lago de é um Garda é um lago, lugar feio. mas Mas se tá mangia bom. molto bem. Mas, É feio, mas se mangia bem. paciência. Não se mangia male. Eu nunca vou esquecer os italianos quando eles são chiques, sai da frente, né? Uma vez eu estava andando em Paris assim e um táxi parou na nossa frente e desceu um casal e a gente estava em frente ao Louvre, assim, né? Um casal de italianos. A gente descobriu pelo comentário da mulher, né? Ela olhou para o Louvre assim, mas não foi piada. Ela desceu do táxi, a gente parado esperando assim para atravessar a rua. Ela desceu do táxi, olhou para o Louvre assim e falou: "Non va male questo palazzo." O Louvre. Quando a barra é muito alta, né? Não tem jeito, né? Mas enfim, então, bom, ok, a Dinamarca tem uma grande coisa, assim, que são as melhores salsichas de rua. Você vai comer lá o Polzer, que é uma linguiça na rua que é maravilhosa. Assim, Copenhague, que é uma cidade espetacular também, né? Não é? Passa-se frio, mas não se passa mal lá também. Que bacana, hein? Então quer dizer que ano que vem, Fórmula 4 na Dinamarca. Na Dinamarca, o campeonato começa em abril, termina em outubro. Ele é um campeonato regional, mas é uma escola muito boa, porque, por exemplo, a Fórmula 4 italiana é super competitiva e só pode correr com 15 anos. Tá, por isso que... Ok, Então, para ele vai ser uma escola, tá bom. com 14 anos, poder já entrar aqui depois. Ele vai fazer esse ano o Campeonato Europeu de Kart, o Campeonato Mundial de Kart, que vai ser em Birigui, do lado de Araçatuba, e no Brasil, Tá. em novembro. Esse é o Mundial de Kart aí. Tá. Enfim, é uma das coisas que eu acho que, assim, é uma pergunta que eu vou fazer, embora eu já desconfie da resposta. O Emo nasceu já pensando em ser piloto? Dá para dizer isso? Assim? Não tem como não ser, né? É meu terceiro filho homem, né? Os outros Sim. dois, o Jason e o Luca, testaram o kart com 11 anos, nunca mais pediram para voltar para a pista e devolvi os karts. Ok. E o Emo, desde 5 anos, eu quero correr, papai, eu quero correr. Ele começou a andar de kart com 6 e começou a correr com 7. Aí na Granja Viana, lá com a família Jafone, Felipe Jafone, que também são grandes amigos nossos, família tradicional Sim. de competição. Nós estudamos Gente com... muito Os boa. meus filhos estudaram com os filhos deles. Que legal, que É a legal. mesma escolinha lá. Muito bacana, família muito legal, Jafone. Muito. Gente muito boa. Ensinaram muito o Emo. O Que Felipe bom. Jafone ajudou muito o Emo no começo. Ele tinha um indoor perto da... Tinha um indoor aí, do lado do Alphaville, onde Tá. vocês estão. Onde eu trabalhava lá na Azul. Na Azul. Aliás, parabéns pelo que vocês conseguiram com a Azul, né? Que também é outra coisa de coragem, né? De empresário investir e acertar num mundo muito difícil, que é o mundo da aviação, né? Nossa, não é fácil. A gente vai entrar na aviação. Então vamos entrar agora na aviação. Assim, eu sei que você tem uma ligação com a aviação também. E eu lembro também do November 500 EcoFox, né?
É isso aí. Me conta um pouquinho da tua ligação com as poucas coisas que andam mais rápido do que Emerson atrás de um volante. Me conta um pouquinho dessa tua ligação com a aviação. Panda, desde que eu queria correr de carro, minha segunda opção era ser piloto de caça, né? Falei, se eu não virar piloto de carro, eu quero ser piloto de caça. Então, a atração que eu sempre tive por avião a vida inteira, toda história de aviação eu acompanho, o Wilson também, a gente, né, apaixonado por avião, voava rádio control, fazia tudo, né? Helicóptero, rádio control, avião, já bati tanto de helicóptero, rádio control, de avião, já destruí tanto helicóptero, já destruí tanto avião, rádio control, que é difícil. Sim. Inclusive o Ayrton também voava muito, eu conversava muito com o Ayrton. O Ayrton voava. E essa paixão sempre foi, né? Quando eu estava nos Estados Unidos, o avião era uma coisa muito boa de você poder ter para ser rápido nos testes, para ir rápido. Eu tinha um avião que atravessava os Estados Unidos coast to coast, então eu gostava muito. Eu teve o Mir 25D, que era aquele turbo ainda, é o jato puro. Depois eu tive um 35 e eu tive um Hawker que era mais confortável e que eu conseguia fazer Portland, Miami. Dava autonomia de voo, non-stop. Era um 800 XP? Era o 700. 700, tá. E eu gostava muito sempre de avião, sempre tive a vida inteira. E é espetacular, né? Tem tudo a ver com a gente, com corrida, né? Claro. E eu não sei se eu te contei a maior experiência que eu tive na minha vida de emoção. Eu te falei, não falei? Que foi no avião. Eu nunca te falei? Talvez você... Bom, conta aqui. Eu acho que eu falei quando eu te vi lá, quando a gente esteve uns anos atrás. Quando a gente esteve lá na Azul. E com essa paixão, né, que eu tenho, quando eu estava em Indianápolis, vi o comandante do Blue Angels me convidar para voar. Aí eu falei, o quê? Voar no avião do Blue Angels, no F-18, né? Aí ele falou, não, Emerson, eu quero te convidar, nós temos um avião que leva VIP passengers e você pode voar. Eu falei, estou indo amanhã, aonde é? Aí passou uns meses, ele me convidou e a gente foi na base aérea em Pensacola, que é a base dos Blue Angels, na Flórida. Sim. E a minha surpresa é que eu fiz o air show. Uau! 45 minutos em formação. Eu era o slot plane atrás do líder. Ok. E foi um treino de acrobacia total, só que foi em cima da base aérea, não tinha pública, lógico. Claro. Mas eu fui, aí foi espetacular, né? Foi a maior experiência da minha vida, mais adrenalina, emoção que eu tive até hoje, que eu nunca vou esquecer. Pô. Agora eu lembrei, até porque, não sei se você sabe, os comissários da Azul são chamados de Blue Angels, porque assim, foi um apelido que eu dei, porque a minha esquadrilha preferida, o Hornet é um dos meus aviões militares preferidos. A minha esquadrilha acrobática preferida são os Blue Angels, né? Eu amo o Hornet. E aí eu também lembrei de uma coisa, que anjo não tem sexo, né? E é anjo. E aí eu peguei e falei, pô, é um apelido perfeito para os comissários, porque aí não fica essa coisa chata e tão preocupante hoje de acertar o gênero, de não pode falar só nos meninos ou nas meninas e tal. Peguei e falei, pô, perfeito, apelido perfeito para os comissários e comissárias da Azul vai ser Blue Angel. E pegou. E então os comissários da Azul hoje se chamam, são conhecidos entre si, se trata como Blue Angels, mas a origem é porque é uma homenagem à esquadrilha norte-americana. Mas eu não quero abusar da sua paciência, eu estou me sentindo muito privilegiado de estar de novo aqui na tua companhia, então eu já quero entrar na parte final, te fazendo perguntas curtas para respostas curtas, assim, uma espécie de ping-pong, tá? Porque eu não quero realmente... Aí eu vou deixar para você fazer suas conclusões, porque aí já são 9h30 da noite, né? Quase 9h30, né? Isso. Já jantou ou não? Já. Eu sou American Time. Eu também. Eu janto umas 6h30, 7h.
Durmo cedo, acordo muito cedo. Eu também. 7h30 Eu da noite adoro eu já. isso. Eu também. Cara, eu não consigo mais jantar depois das 7 horas da noite. Assim, eu acho que eu... Tudo bem, acordo às 5 da manhã, mas faz parte. Bom, É isso não, é aí. que eu estava preocupado com a dona Rossana vir com o pau de macarrão, ficar te olhando e falando. Enfim. Então, Começou, eu já tinha até feito a digestão quando nós começamos. tá bom. Mas não quero abusar de qualquer maneira. Então, eu vou fazer essas perguntinhas rápidas, né? Que são até. Você vai dar risada porque algumas são totalmente pessoais. Mas qual que é o teu prato preferido? Meu prato preferido hoje é risoto funghi. Va bene. Qual que é o teu carro de. Se você tivesse que terminar a live e comprar um carro para andar na rua hoje, qual seria? Um carro, brinquedinho, categoria brinquedinho, para você se divertir, não para levar a família. Um brinquedinho, qual que seria? Para me divertir, eu compraria uma Ferrari que tivesse muito cavalo. Tá, eu vi a 812 semana passada, eu quase desmaiei de tão linda que é. Vi pessoalmente, falei, meu Deus do céu, que coisa. É que eu gosto de cupê, mas ok. Se você fosse levar um carro para a família. Um carro para a família hoje, eu gostei muito, uma Mercedes GLE, Tá. que é aquela meio... Não é um crossover. É quase um crossover, né? Mas o carro dentro é uma espaçonave. Tá. As luzes, muito moderno, espetacular, alto, para viajar aqui na Europa. Na autoestrada ele é muito rápido, aerodinâmico, não faz nenhum barulho, quieto, seguro. É muito legal. Agora uma pergunta que eu sei que vai pegar fogo, assim. Qual que é o grande país europeu construtor de automóveis? Olha, meu sonho é construir um carro. Eu estou construindo um carro aqui na Europa. Uau. E é interessante, né? Porque se você quer um carro tipo alta produção, com certeza os alemães. Ok. O país Alemanha. Agora, o fora de série tem que ser italiano, minha Tá opinião. bom. Porque Okay. o design é imbatível. É. Não adianta falar. Você pega um Não, design italiano, não só para carro, né, para muita coisa. tá quase tudo, né? Então, eu acho que, por exemplo, o carro que eu estou construindo é desenhado por uma equipe liderada por italianos e espanhóis, mas o chief design é Designer. italiano. Tá. Ex-Ferrari, Uhum. ex-Pininfarina, Tá bom. está Pois é. desenhando o carro. Enfim, acho que talvez o grande designer de automóveis tenha sido o Giorgetto Giugiaro, né? Giorgio Giugiaro. Enfim, mas é questionável. Eu acho que o carro mais bonito de todos os tempos é o Jaguar E-Type, mas, enfim. Para você, tem algum que seja o mais bonito de todos os tempos? Não tenho algum, não, porque eu não tenho um só que eu acho mais bonito. Mas, por exemplo, não sei se é pela idade, carro de corrida que eu mais admiro assim até hoje é uma Ferrari P3, que correu em Le Mans, P4, que eram lindos carros na época, Que como ano, beleza mais ou de carro, menos? design. A P3, P4 correu em 63, 64. Ah, tá. Charutinho ainda. Era carro com motor atrás, É. lindos carros, lindos, Cara, P3, P4. essa época era muito linda, né? Todos os carros Na eram lindos. época que chegou o GT40, Tá. na mesma época do GT40, Coisa era o linda carro também. que corria com o GT40, que era lindo. E a história do GT40, o GT40 é um projeto do Eric Broadley da Lola, e que o Tá. Henry Ford foi para a Inglaterra E bancou, né? com o Walter Reis, que era o inglês que inclusive me patrocinou quando cheguei na Europa, a Ford Europa. Aham. E aí o Walter Reis falou, ele tentou comprar a Ferrari e não conseguiu, Aham. o Henry Ford. Aí ele foi para a Inglaterra e o Walter Reis falou, eu vou te levar num lugar, quem fabrica a Lola, que é o Eric Broadley, você vai ver que carro que eles fizeram. Aí o Ford comprou o projeto,
que virou o Ford 40. Você sabe por que chama Ford 40? Eu sabia, mas esqueci. Porque é 40 polegadas do chão, o teto, é o carro mais baixo que tinha. Ah, é Aí verdade. ficou Ford 40. Incrível. Por isso que é o GT 40 Forte. inches. O Forte Inches. Que era um carro maravilhoso, né? Lindo, lindo, lindo. Nessa época os carros eram lindos. Dos carros que você pilotou, se você tivesse que pilotar um só, qual seria? De todos que você pilotou. Com certeza a Lotus 72 Tá. e o segundo Penske de 89. Tá. Os dois carros eu conversava com eles, eles conversavam comigo. Que incrível. Eu chegava na pista, eles me davam bom dia, tudo bem, como é que foi a semana? Eu conversava com eles, os dois. Como a gente fala na aviação, né? Você vestia o carro, né? O carro parecia uma parte do teu ser. É verdade, assim, né? É verdade. Incrível. E qual foi o grande nome? Qual foi a... Se você tivesse que conviver, enfim, se você tivesse que pensar um grande nome na Fórmula 1 e na NASCAR, quais seriam esses nomes? Na Indy. Na Indy e na Fórmula 1. Mas você diz piloto, Não, pessoa? uma pessoa. Pode ser um mecânico, pode ser um piloto, pode ser um chefe de escuderia. Quem que você acha que são figuras basilares para a tua história? Não falar assim, o maior de... Não, assim, uma pessoa que você gostaria de ter do teu lado agora, assim, um da Fórmula 1 e um da Indy. Não, sem dúvida o Colin Chapman, Uhum. para mim foi muito importante. E na Indy eu tive, assim, 7 anos com o Roger Penske, que foi espetacular. O Roger foi, assim, espetacular. 7 anos com ele também foi assim, a equipe que eu fiquei mais anos numa equipe só foi com a Penske, 7 anos. Tá. Muito bacana. Na história, na tua história, junto ao esporte, tirando o lado pessoal, qual foi a maior emoção da tua vida? Tirando o lado pessoal, nascimento do meu filho, assim, no campo esportivo, da tua atuação como piloto, qual foi a maior emoção da tua vida? eu acho que, sem dúvida, foi o Grande Prêmio da Itália, o primeiro Mundial. A vitória do primeiro Mundial mais marcante na minha vida, sem dúvida. Tá. E qual foi a sensação ao se sagrar vencedor na Indy 500 pela primeira vez? Deve ter sido extraordinário. Foi a segunda maior emoção que eu tive, que é muito especial porque é muita história em Indianápolis, é uma corrida tão tradicional americana, espetacular, e que mexeu muito comigo, né, quando eu ganhei a primeira em Indianápolis, muito especial. Algum arrependimento? Não, eu acho que muitas vezes eu penso, não tem nenhum arrependimento, mas aprendi muito. Porque a vida se aprende a cada segundo. Você nunca acha que... Toda vez que você acha que você sabe muito, você começa... Ou que você é muito bom, você começa a perder. Você sempre tem que melhorar. Então, não tenho arrependimento, mas eu tenho assim sempre uma vontade de aprender cada vez mais na vida. Tá. Arrependimento, não tenho nada que eu penso. Cometi muitos erros na vida como ser humano, mas nenhum de ficar arrependido, ter feito uma coisa errada. Cometi erros como todo ser humano comete erros. Mas não tenho nenhum arrependimento assim forte, não. Uma dica curtinha e grossa para quem quer ser campeão na vida. Eu acho que a mesma dica, a mesma que meu pai me deu, o mesmo conselho. Meu pai falou: filho, você vai entrar no automobilismo, é um esporte que primeiro você tem que entrar com muita paixão, com muita vontade, porque é muito difícil. Mas você consegue se você se dedicar. Tem que se dedicar muito. Eu acho que tem uma frase que o Roger usa e que diz tudo na vida, né? E que eu às vezes, nas minhas palestras eu uso, mas é do Roger Penske. Effort equals result. Fala tudo, né? Tá. Esforço é igual a resultado. Nunca e tem se uma separa, outra Nunca. E tem uma outra frase também que eu não sei de quem é, mas que é muito forte, né? Hard work beats talent when talent doesn't work hard. Eu adoro. Eu estava lendo, de quem que é isso? Eu li recentemente. Você leu isso aí? Eu não sei de quem é. E quem me contou isso foi a minha mulher. A Rosana falou: olha, eu li uma frase
que tem tudo a ver com esporte. É. Porque mesmo quem tem muito talento tem que trabalhar muito. Lembra, eu li essa E é frase o essa conselho que semana. meu pai deu. Tá. Hard work beats talent when talent doesn't work hard. É. E para tudo na vida, assim. É. Tudo. São duas frases muito fortes. Né? Muito legais. E que recado você daria se você tivesse que dar um conselho? Eu tenho certeza que você dá vários conselhos para ele, mas se você tivesse que deixar um conselho só para o emo ter sucesso como corredor. Pedal to the metal. Esse não vale, já sei. Big balls and sacrifice. Boa. Muito legal. Porque o meaning do Big Balls não é só coragem, mas o Big Balls é tudo, né? É. Big Balls é a coragem que você tem que ter para encarar o esporte, encarar as dificuldades, encarar os momentos difíceis, encarar problemas que você tem de pressão. E o sacrifice. Sacrifice diz tudo, que o sacrifice é hard work que tem que ter, né? Big Balls sacrifice. E tem, assim, e tem uma pergunta do público, assim, que eu também tenho curiosidade, que é, enfim, eu sei que você é muito amigo do George Harrison, né? Ele gosta de Fórmula 1? Ele, é interessante, eu vou contar rápido a história, né? Porque eu perguntei para o George, como que você gostava tanto de Fórmula 1? Por quê? Ele falou que quando teve o Grande Prêmio de Aintree, que era um circuito em Liverpool, nos anos 50, 54 ou 55, o Grande Prêmio da Inglaterra foi lá. Uhum. O pai dele era um bus driver Uhum. público. Tá. E o pai dele gostava de corrida. Tá. Então, no domingo de manhã, ele pegava um bus, ia na casa do George, punha toda a família, eles iam de public bus assistir o Grande Prêmio. Antes ele conhecer guitarra. Que bacana. Então, por isso que ele tinha uma paixão tão grande por corrida. Tá bom. Você deve ter conhecido dezenas, se não centenas de personalidades públicas mundiais. Quem que te marcou? Não necessariamente no esporte. Assim. Quem foi uma personalidade que você falou, puxa, que bacana eu ter conhecido essa pessoa? Ah, mas com certeza foi o George. É mesmo? Pela paixão pelo meu esporte, pelo nosso, que era o George, ele era muito ligado ao automobilismo. Ele era amigo de todo mundo das equipes de Fórmula 1, então foi... Nós ficamos amigos durante muitos anos, foi assim, uma amizade muito forte. E quando eu estava na Indy, chegava essa época do ano, assim, outubro, novembro, eu ligava para o George para saber quem ia pilotar em que equipe, porque ele estava mais por dentro do que eu. Ele sabia de tudo, porque ele era amigo do Frank Williams, amigo do Bernie, amigo de todos. Então ele falava, George, e na Williams, quem vai pilotar? Quem que você acha? Ele me contava todas as fofocas. O Nick Mason, que é o baterista do Pink Floyd, é também fanático por automobilismo, né? Ele tem uma coleção importante de carros. Então, você foi amigo ou conheceu ele, não? Conheci ele, mas nunca fiquei muito amigo, admiro ele. Ele tem uma coleção de Ferrari espetacular. É impressionante. Ele tem uma GTO, uma de corrida, que acho que só fizeram 5 no mundo, que tem um valor absurdo, acho que não sei, 40 milhões de dólares, 50 milhões de dólares. Eu sempre nesses eventos Goodwood, Festival Speed, sim. a gente sempre está junto, a mulher dele pilota e a filha, os carros não de coleção. Sabia. Então, a família inteira adora. Os Masons. E uma vez eu estava correndo em Long Beach, foi a única vez que eu fui assistir o show do Pink Floyd com o George Harrison. O George veio assistir minha corrida, domingo à noite tinha o show do Pink Floyd, nós fomos lá assistir. Que máximo. Então, o pessoal de música também é muito ligado com corrida, né? Tem muita gente. Sérgio Mendes, amigo meu, mora na Califórnia. Amo ele, meu Deus do céu. Como o Sérgio sempre vinha no Grande Prêmio de Long Beach, quando eu corria lá. Ele mora em Los Angeles, né? Espero que você tenha conhecido a adega dele também. Conheci, tem uma foto no Largo de Long Beach, está o Sérgio Mendes, o George Harrison e o Tom Petty junto. Os três e você? comigo no grid. Eu falei, essa corrida eu tenho que ganhar com esses três aqui. Que legal. Qual foi a corrida? Agora vamos chegar mesmo na conclusão. Qual foi a corrida mais difícil da tua vida?
Qual foi assim que você lembra que fala, putz, aquilo foi um perrengue, foi difícil? Tirando os acidentes, assim, qual foi uma corrida que você falou, tenho que dar tudo de mim e por quê? A corrida mais difícil para mim foi o Grande Prêmio da Argentina de 73. Porque estava ganhando o François Severo, Jack Stewart segundo e eu terceiro. E eu não tinha como passar o Jack pensando grudado nele, ele me segurando um pouco para o François ganhar a corrida. E aí eu arrisquei muito, entrei na última curva antes dos boxes, com metade do carro por dentro na grama, e foi acima daquelas ultrapassagens que você fala, o do or die, né? Do or die. Cheguei no Severo, faltando 3 voltas, passei o Severo no mesmo lugar. Acho que foi a corrida mais difícil para mim poder ganhar. Foi o Grande Prêmio da Argentina de 73. Que espetáculo. Para mim, foi o mais difícil e que eu sempre falo para o Jack, a sua tiro ficava muito larga quando eu chegava perto de você. Ela largava. Mas ele foi sempre correto. Ele segurava da maneira correta. Sempre muito correto. Sempre muito leal, né? Muito, muito. Então tá bom. Agora, assim, nós já passamos aí de 1h30 de live, eu queria só passar para a fase final, que são os salamaleques mesmo, que é assim, você não sabe como eu sou grato pela tua presença aqui, o prazer que foi estar com você. E olha, quero que você vá dormindo sabendo o seguinte, assim, que você fez milhões, você sabe, mas é sempre bom lembrar, que você fez milhões de pessoas, de conterrâneos, acordarem e irem dormir mais orgulhosos aos domingos. Você foi o primeiro campeão internacional, né, de projeção assim, mundial, num setor que não era o setor aparentemente associado ao Brasil. A gente teve grandes esportistas no futebol, não resta dúvida, anos depois a gente teria em outros campos do esporte, vôlei, basquete e tal. Agora, você foi o primeiro assim, a ter projeção mundial num setor que não tinha as portas abertas para a gente, né? E isso fez muita gente ficar muito feliz, muito orgulhosa e ter muito, muito amor ao Brasil. E, finalmente, você merece muito respeito e consideração por ter empreitado, por ter feito o que fez com a Copersucar, Fittipaldi, depois com a Skol Fittipaldi. Então, assim, Emerson, obrigado por você existir. Assim, eu não tenho como te agradecer e palavras nunca vão ser suficientes para expressar a minha admiração e a minha gratidão pelo simples fato de que você não apenas anda sobre este planeta, mas, sobretudo, você não corre, você voa sobre esse planeta. Obrigado, Emerson. Olha, muito obrigado pelas palavras, é muito bacana, eu só posso agradecer. E eu agradeço muito a Deus, né, que Deus me deu todas essas oportunidades, tudo que Deus me ajudou minha vida inteira até hoje. E também dar parabéns a todos os pilotos brasileiros que vieram, né, depois que eu comecei, junto comigo o Wilson, o José Carlos Patimoco, antes de mim, obviamente, o Chico Landi, Fritz Dorey, tem tantos brasileiros, né, que correram também antes de mim, que são grandes figuras. E depois de mim, né, o Nelson Piquet, Ayrton Senna, aí vamos ter uma lista fantástica que só deixa a gente muito orgulhoso. Então, parabéns a todos brasileiros que participam no mundo internacional de competição, que tem campeonato no Japão, que agora tem piloto brasileiro, tem campeonato. Esse ano vai ter na Dinamarca um pilotinho brasileiro. tem pilotos brasileiros no mundo todo. Então, essa linha de pilotos brasileiros que tem aí está de parabéns pelo esforço, que é difícil sair do Brasil, arrumar patrocínio, e vai, tenta, bate, aquele esforço, está num país diferente, cultura diferente, então parabéns a todos os brasileiros que estão no mundo inteiro correndo hoje e que dão prestígio ao automobilismo brasileiro. Hoje o piloto brasileiro tem o mesmo prestígio que o futebolista, jogador de futebol brasileiro. Uhum. Então, isso é graças a todos que vieram com tanto esforço, tanto talento, tanta dedicação. Então, obrigado, Panda. Obrigado. Olha, eu queria de só novo. publicamente não esquecer de agradecer um amigo em comum, Edgar Pereira, que foi... Edgar, é verdade.
Ele fez a ponte entre a gente tinha, eu pelo menos tinha perdido o seu rastro, só estava te acompanhando de longe, encontrei por sorte o Edgar há um tempo atrás, o assunto rapidamente veio sobre aviação, falou, pô, chama o Emerson para uma live, eu falei, pá, mas eu perdi o contato, peraí, pá. Foi. E o Edgar tem uma história, porque o pai dele, o tio dele, todos estavam no automobilismo. Por exemplo, era muito amigo do avô da Rossana, do seu Oswaldo Fanucchi, que era o maior fã de Porsche, ia na Dacom com o Paulo Goulart, que era o meeting lá de Porsche, era tudo dos do Porsche. Uhum. Na Dacom. Então, a família do Edgar também vem do mundo de competição. O Edgar chegou a correr na Europa, correu na Índia, andou muito bem. Então, é um grande amigo meu, eu adoro o Edgar. E adoro aviação também. Então, adoro aviação. Se cruzou assim. Emerson, vai deitar, que já deve ser tarde. Grazie mille, grazie per tutti. Auguri ai figli maschi e no próximo risoto ai funghi porcini lembra de um urso em Miami que não apenas te admira, te ama mesmo, do fundo do coração. Emerson Fittipaldi, obrigado por você existir. Obrigado, Panda. Só como italiano aprendi também, nel culo della balena. A minha nona ia olhar assim, ela falava em boca lupo, que deve ser mais ou menos a mesma coisa. Um pouco mais elegante, talvez, né? Um pouco mais elegante. É nesse orifício frontal ou no lado de trás, mas Emerson, e sobretudo pro emo in boca lupo, Grazie tanto. Grazie mille. Tchau, Emerson. Fica com Deus, obrigado. Você também, muito obrigado. Tchau. Obrigadão, valeu. Obrigado, tchau. Tchau. Bom, pessoal, falar o quê? Né? Quando que a gente está com Não, ele não... Enfim, eu não sei... acho que é melhor não falar nada. Acho que eu estou sem palavras. Assim, porque... Acho não, estou sem palavras. Porque... Que figura extraordinária, né? Hein? Assim, eu tenho 57 e sei que muita gente que está nos assistindo aqui tem menos, né, do que eu. Então, vocês não tiveram o privilégio de acordar aos domingos e ver a cobertura, né, os grandes prêmios da Fórmula 1 disputados pelo Emerson, numa época que as pessoas se acidentavam e morriam muitas vezes na própria pista, né? Era uma profissão de heróis, você precisava ser herói para entrar nesse circuito, sabendo que você tinha enormes chances de perder a vida ou se machucar muito, né? Infelizmente foi algo que aconteceu com enorme frequência, né? Assim, numa temporada, perder 2, 3, 4 pilotos em acidentes era algo mais ou menos comum. O Emerson citou várias pessoas que perderam a vida ou que se machucaram muito, né? Inclusive, agora ele falou no François Sever, que morreu, acho que nos Estados Unidos. Niki Lauda, que não morreu, mas viu a morte muito de perto. Enfim, Jochen Rindt, que a gente está falando. Enfim, muita gente muito talentosa que deu a vida para o esporte. O Emerson sobreviveu a isso, perseverou, fez uma carreira espetacular na Fórmula Indy, enfim, campeão, 2 vezes vencedor das 500 de Indianápolis, enfim, brasileiro maiúsculo, um cara absolutamente incrível, que nos enche de orgulho, que, enfim, que fez a nossa vida ser muito melhor e fez a gente ter muito, muito, muito orgulho de ser brasileiro, um orgulho justificável, porque ele sempre foi um corredor ético, liso, rápido, focado no resultado. Cara incrível. Eu tive sorte, muita sorte de conhecê-lo em 2 ou 3 oportunidades anteriores e agora tenho a sorte, o privilégio de poder ter conversado com ele e trazer ele aqui para vocês, que são nossos amigos do Panda Viejo. Vou ficando por aqui. E, de novo, né, eu agradeço muito ao Edgar Pereira, que promoveu esse encontro, estava nos assistindo aí. Agradeço a vocês que mandaram superchats aí, o Fernando acabou de mandar um, a Mariana Barbosa, sempre querida, ao Inheco, enfim, a todos os amigos que eu estou encontrando aqui. Eu só tive um probleminha técnico, meu computador pifou um pouquinho antes da live começar e eu estou fazendo essa live através do meu celular. E como eu estou com esse problema de visão, né, eu não consigo mais enxergar.
eu estou com muita dificuldade de ler a curta distância, eu não consegui ler praticamente nada do que vocês publicaram, então eu não consegui fazer os apartes para colocar os comentários de vocês, porque eu não estou conseguindo ler direito. Eu consigo só ler basicamente o nome, depois a letra fica mais fininha, miúda, eu não consigo ler. Então, por isso é que eu não trouxe mais as perguntas e comentários de vocês aqui nessa live, e até porque o Emerson tem tanta coisa para contar, né, que a gente acaba acreditando que seja melhor seguir na narrativa dele. Mas foi legal essa live, não foi, pessoal? Foi realmente uma coisa incrível. Então, de novo, para concluir, agradecendo vocês pela presença e já convidando vocês para a próxima live, que vai ser no horário habitual, no dia habitual, que é segunda-feira às 18 horas, horário de Brasília. E na semana que vem a gente tem outro convidado maravilhoso, também corintiano, o nosso querido comandante Tiozão. Vai ser a segunda live consecutiva numa segunda-feira com o Tiozão, vai ser espetacular. E, enfim, vai ser muito, muito bacana receber o Tiozão. Foi uma delícia falar com o Vanderput 2 dias atrás, na live de segunda. E essa live hoje é excepcional, aconteceu a pedido do Emerson nesse horário, nessa data, porque era algo que atendia as necessidades do nosso primeiro campeão mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi. Então, gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. E, ó, aqui, ó, e ó, Tango Juliet. Tamo juntos. Obrigado, pessoal. Valeu.